Boa noite a todos. Acho que se apagar aqui, será que fica melhor? Acho que melhor. Aí. Meus amigos, é sempre uma satisfação estar aqui junto com vocês, nessa casa que eu gosto tanto. Quando eu era pequeno, quando eu tinha menos idade, tinham pessoas que conviviam comigo que acreditavam que eu era católico. E eles desconfiavam que eu ia para o inferno por causa disso. Depois que eles descobriram que eu sou espírita, já não tem a menor desconfiança. Eles têm absoluta certeza que pelo fato de eu ser espírita, eu vou para o inferno. E é interessante que nessa fase sempre me colocaram muito medo em virtude disso, de céu, de inferno, e eu fui atrás para pesquisar o que era isso que esse pessoal falava que eu ia. E uma coisa bastante interessante é que não existe uma lenda só para explicar o céu e o inferno, existem várias lendas. Eu vou trazer uma aqui que é mais próxima aqui de nós ocidentais, mas se vocês ouviram de outra maneira, é normal, porque existem várias lendas. Então, pela lenda que eu vi, falaram que Deus criou o céu com seus anjos. E que tinha um anjo que era para ser o braço direito dele, chamado Lúcifer. Já ouviram falar dele? Sabe o significado do nome Lúcifer? Muito conhecido ele. O sufixo fer quer dizer condutor e Lúcifer quer dizer luz. O significado do nome Lúcifer é o condutor da luz. E segundo a tradição, Deus tinha criado o céu com seus anjos, e ele vira em determinado momento e fala para o Lúcifer: Lúcifer, eu vou criar um novo ser, vai ser o homem, e você vai ser subordinado a esse ser. Parece que o Lúcifer não gostou muito da história. Ele criou o MSC, o movimento do sem céu. Ou seja, o Lúcifer, ele quis fazer o quê? Ele quis convencer todos os anjos do céu a se voltarem contra Deus. Uma visão bem humana, né? Verdade, assim, como que os anjos poderiam tomar o céu à força. Isso foi chamado a rebelião de Lúcifer, e daí Lúcifer, com 1/3 dos anjos do céu, tentaram tomar o céu à força. Segundo essa lenda, Deus chama São Miguel Arcanjo com seus anjos, e Lúcifer, depois de uma batalha, e seus anjos contra São Miguel Arcanjo e seus anjos, foram expulsos do céu. E a partir desse momento, eles são chamados de os anjos caídos, né? Todo mundo já ouviu falar sobre os anjos caídos? Porque eu fui pesquisar também o motivo de ser, por que são os anjos caídos. É que naquela época, quem criou essa lenda acreditava que o nosso planeta era o centro do universo, e que o nosso planeta era chato, feito uma pizza igual está aí. Então eles acreditavam que o céu estava aqui em cima, e que como os anjos, Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu, eles caíram aqui. A ciência nos diz que nós temos mais de 6 sextilhões de planetas no universo. Adivinha onde o Lúcifer e os anjos dele vieram cair? Justamente aqui, uma visão um azar danado que a gente deu, não é verdade? E vocês, eles acreditavam também naquela época que o universo era todo preenchido com água, e que tinha essa abóbora transparente que não deixava com que a água entrasse aqui no nosso planeta. Uma coisa firme que não deixasse a água entrar é chamado de firmamento. Então, fui pesquisar também porque eles acreditavam que o universo todo era preenchido com água. Se a gente for ver na Gênese bíblica, a gente vai perceber que começa assim: e Deus flutuava sobre as águas, e depois Deus separou da parte seca da parte molhada. Alguém está me chamando? É o Espírito. É um sinal para ela desligar essa. Ah, tá. Eu vi um cochicho assim, ó, Fábio. Eu fiquei com medo. Porque eu sou espírita, mas eu tenho medo de espírito, viu, gente? Bom, eu fui pesquisar. O que eu descobri? Eles acreditavam que o universo todo era completo com água. Por quê? Porque eles não sabiam que a água primeiro ela precisava evaporar para depois ela cair. Então eles acreditavam que antes de uma tempestade, Deus vinha com uma marreta, dava uma marretada no firmamento, o barulho da marretada eram os trovões. A faísca que saía dessa marretada eram os relâmpagos.
rachava o firmamento, a água que estava no universo caía em forma de chuva, e depois, de alguma maneira, Deus ia lá, soldava o firmamento e parava de chover. Lembram-se que Lúcifer e seus anjos caíram justamente aqui. E vocês se lembram da figura do Lúcifer lá no céu, como que era? Vocês podem balançar a cabeça, só para saber que eu estou encarnado. Assim, quando eu pergunto, vocês ficam olhando, eu falei, desencarnei, não é possível. Bom, foi estabelecido a partir daquele momento que a terra ia ser o reino de Satã, Lúcifer, ou o nome que queiram dar. E vocês se recordam que lá no céu, ele era loiro, cabelo alisado a chapinha e tudo mais, não é verdade? Agora, o pessoal, para colocar medo nas pessoas, eles pegavam características que determinada religião tinha, para colocar no Lúcifer, para colocar mais medo nas pessoas. Então, os mouros, por exemplo, que guerreavam contra os cristãos, muitos usavam cavanhaque. O que eles fizeram? Cavanhaque no diabo. Colocaram cavanhaque. Então tinha deus pagãos, gregos, que eles tinham chifres e pé de bode. O que eles fizeram? Chifre e pé de bode no Lúcifer. As asas do Lúcifer no céu era branca, que nem uma pombinha. E lá no Apocalipse aparecem os dragões. O que eles fizeram? Colocaram asas de dragões no Lúcifer. Tudo para quê? Para amedrontar, para colocar medo nas pessoas. E colocaram muito medo em mim. Só que, diante dessa lenda, ficavam algumas interrogações. Por exemplo, quando o pessoal achava que o nosso mundo era desse jeito, qualquer um que apontasse para cima estaria apontando para o céu. No entanto, a ciência já nos diz que o nosso mundo é redondo. E se eu pedisse para alguém no Japão apontar para o céu, se a pessoa apontasse para cima, ela estaria apontando para a direção totalmente contrária à que eu apontei agora. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Quando a Terra é redonda, fica a pergunta: onde é que está o céu? Onde é que está o inferno? E essa pergunta passou por muito tempo. Mais questões: se Deus criou o Lúcifer, e esse Lúcifer é a origem de todo o mal que existe no nosso mundo, foi Deus que criou o mal? Outras questões: se Deus criou o Lúcifer e os Lúcifer se revolta contra o próprio Deus, por que simplesmente ele não acabou com o Lúcifer e deixou o Lúcifer vir para cá, cutucando a gente? Mais uma questão: Deus criou Lúcifer e o Lúcifer se revolta contra ele, então Deus não criou direito. Fica imaginando Deus olhando para o Lúcifer e pensando assim: meu Deus não, ele é o próprio Deus, não é verdade? Então, onde será que eu errei com esse menino? Porque eu criei para ser meu braço direito e ele se revoltou contra mim. Por muito tempo, essas questões ficaram na minha cabeça. E eu sempre passava muito tempo me debruçando sobre elas, porque eu tinha sido vítima do terrorismo espiritual que me colocaram. Não foi por maldade, eu sei até hoje, mas era uma coisa que me incomodava. Até que, há 160 anos exatamente, Allan Kardec lança o livro O Céu e o Inferno. E esse livro ele vem ao encontro de todas as dúvidas que eu tinha. Eu estou falando dele, eu falo sempre dele, mas eu estou falando especificamente esse ano, porque é um livro que está completando 160 anos. Para quem não teve a oportunidade de ver esse livro, ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai falar de doutrina, onde o Allan Kardec ele vai fazer uma comparação das outras doutrinas que falam sobre céu, inferno, anjos e demônios, e com o que o Espiritismo nos diz. E na segunda parte, o Kardec ele vai entrevistar os espíritos de acordo com o que eles viveram ou a situação espiritual que eles se encontram, para perceber da maneira com que eles vivem em estado de erraticidade, ou seja, como espíritos. Então, nesse primeiro livro, no primeiro capítulo dessa primeira parte, ele vai falar do porvir e do nada, o Kardec, onde existem muitas pessoas que, devido a não acreditar naquela lenda que eu contei, eles simplesmente deixaram de acreditar céu e inferno e deixaram de acreditar em Deus. Acreditavam que simplesmente a morte do corpo físico acabava com tudo. E o Kardec,
num texto bastante inspirado, como sempre, ele vai falar por que será que quando a morte do corpo físico vai fazer com que nós percamos os nossos amores, aquelas pessoas que nos antecederam, será que estão perdidas para sempre? Então aqui ele vai falar sobre essas pessoas que acreditam que a morte acaba com tudo, com o corpo físico e com o espírito, que não existe espírito. Depois, o Kardec vai falar da apreensão da morte. Por que nós temos medo da morte? Vocês têm medo da morte ou não? Não? Só eu? Porque se aparecer alguém com um revólver aí e apontar para mim, eu sou o primeiro a me jogar. E eu fico feliz que vocês não tenham medo da morte, mas eu tenho. Não da morte especificamente, mas da maneira com que eu vou retornar para o mundo espiritual. E o Kardec vai colocar algumas questões. Primeira, que é cultural, não é verdade? Pelo menos eu, quando era pequeno, quando eu ia no velório, eu via as pessoas todas chorando com cara de sofrimento. E quando eu era pequeno, já vai muito tempo isso, a viúva, por exemplo, porque os homens sempre vão primeiro. As viúvas, elas tinham que se debruçar sobre o caixão e mostrarem que elas estavam muito tristes pela morte do marido. Então tinha um palestrante baiano, um amigo meu, que falou que uma vez ele foi no velório e a viúva ficava em cima do caixão e falava assim: me leva, eu não consigo viver sem você, me leva. E disse que quando abriram a cova, ela foi jogar uma flor lá no buraco lá da cova, ela teve uma vertigem e caiu lá dentro. E quando ela caiu lá dentro, ela ficava, me tira. O que o pessoal não sabia se ela queria ir ou se não queria, não é verdade? Obviamente que quando você é criança, você chega no velório, você vai ver todo mundo chorando e num sofrimento muito grande. E é cultural que nós tenhamos medo das coisas que nós não conhecemos. O Kardec coloca aí, por que nós, espíritas, não deveríamos temer a morte? E volta a dizer, eu não tenho medo da morte. Sabe por quê, meus amigos? Porque todo dia a gente morre um pouquinho. Toda vez que a gente dorme, a nossa alma se emancipa. A gente deixa o corpo físico. Então a gente dorme, o espírito ele se emancipa. Quando ele volta, a gente acorda. A gente dorme, ele vai. Quando ele volta, a gente acorda. Quando ele for e não voltar mais, o que aconteceu? Morremos. Certo? E outra coisa que é bastante interessante, velório. Vocês já viram como que é velório aqui em Santos ou não? Obviamente, não é porque vocês moram em Santos. Mas eu venho de São Paulo. E os velórios lá são geralmente muito tristes. E eu já falei com a minha família que o meu velório vai ser caixão lacrado. Porque eu não consigo entender as pessoas passando pelo defunto e falando, nossa, como ele está bonito. A vida toda eu fui feio, quando não é possível que dentro do caixão eu vou estar bonito. Outras pessoas falam, olha, parece um passarinho. Vocês já ouviram falar isso aí? Eu não, até hoje eu não entendi como que um defunto pode parecer um passarinho. Então, para mim o meu caixão vai ser lacrado. Vou pegar um data show e vou pôr um show do Bee Gees, que eu sou fã. Provavelmente eu vou ouvir o show ao vivo, não é verdade? E como eu sou descendente de árabe, vai ter quibe e esfirra à vontade. O pessoal tá louco para ir no meu velório, gente. Eles não vê a hora de eu ir. Então, a gente vai ver que é cultural mesmo. Existem culturas que festejam no velório, vocês sabiam? Parece que os mexicanos, eles fazem uma festa e tudo mais. Mas o Kardec vai explicar justamente tudo isso, da apreensão da morte, por que nós tememos a morte. E existe uma lei de conservação também, que é responsável para que a gente não se coloque ao perigo por qualquer motivo. Tá? Daí, depois do terceiro capítulo, vai falar do céu. Como que é o céu que aquelas pessoas próximas a mim, eles falavam? Que depois que eles morressem, eles iriam para o céu, e lá no céu ia ser um lugar cheio de anjos, com nuvens, eles iam entrando, ia dar uma coceirinha nas costas, puf,
crescia um par de asa. Uma coceirinha na cabeça? Chifre não, auréola. Vinha um anjo, entregaria uma harpa na tua mão e você ficaria para o resto da eternidade assim, olha, plim, plim, contemplando a face do Criador. Eu pergunto para vocês, meus amigos, quem aguentaria ficar mais de 15 minutos num lugar desse? Sabe por quê, meus amigos? Porque nós espíritos, fomos feitos para o trabalho. É consoladora essa informação que eu dei para vocês agora ou não? Não, né? Porque nos velórios, quando você vai, o pessoal fala, olha, descansou. Eu falo, coitado. Porque nós somos feitos para o trabalho. E olha, o nosso corpo físico já demonstra isso. Se a gente fica muito tempo sem nos exercitar, a gente fica com problemas no corpo físico. E o espírito é a mesma coisa. Volto a dizer, todas as noites quando nós dormimos, que o nosso corpo está descansando, a gente vai para determinados locais. É por isso que muitas vezes as pessoas acordam, e elas acordam tristes sem ter motivo da tristeza. Elas não sabem, é porque o espírito foi para determinado local, que talvez não tenha gostado muito, e quando retornou, aquilo não ficou marcado no corpo físico dele, mas o sentimento de tristeza ficou. A mesma coisa acontece com as coisas boas. Então, nós, espíritos, fomos feitos para o trabalho. A iniquidade não serve para muita coisa para nós. Se nós ficássemos para o resto da eternidade contemplando a face do Criador, seria uma coisa terrível para nós. E São Tomás de Aquino, nesse capítulo, fala que o bom de nós estarmos no céu é a gente poder contemplar o pessoal lá no inferno e pensar, ufa, que bom que eu não estou lá. Quem que é mãe aqui? Tenho certeza absoluta que cada uma de vocês não ficariam tranquila no céu se você pudesse contemplar seu filho queimando nos quintos dos infernos, ou é mentira? Que local que é esse, onde que a gente pode ver um ente querido sofrendo e a gente poder desfrutar da felicidade? Kardec nesse capítulo fala do céu dos muçulmanos, que é sétimo céu, o céu dos cristãos e tudo mais. Bom, depois ele fala sobre o inferno. E ele aqui também fala do inferno pagão e do inferno cristão, que é pior do que o inferno pagão, segundo as lendas. Segundo aquele pessoal que estava comigo, eu vou para esse local. E daí, quando eu chegasse, o diabo ia falar assim para mim, oi Fábio, tudo bom? Falei, tudo, diabo. Ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar onde você vai ficar. E ele, teu caldeirão é esse aqui. Só que eu olharia para o lado, estaria o Hitler. Um pouquinho mais para frente, Osama Bin Laden. Um pouquinho mais para frente, Saddam Hussein. O que vocês acham que eu ia falar para o diabo, gente? Ô meu irmão, vem aqui. Aquele lá mandou matar mais de 6 milhões de judeus. Aquele outro lá, ele mandou jogar armas químicas lá nos meus parentes da Síria. Aquele outro mandou jogar os aviões na Torre Gêmea, morreu um monte de gente. E só pelo fato de eu ser espírita, eu vou ficar no mesmo caldeirão que ele? Pode abaixar o fogo aí. Quero um furor aqui no inferno, não é verdade? As pessoas não conseguiam, e obviamente que não dá para perceber, que atos diferentes traziam consequências iguais. Todo mundo ia sofrer da mesma maneira por atos diferentes. Aquilo não podia acontecer. Por que o inferno eles acreditam que é cheio de fogo, de caldeirão, de coisa quente? Porque naquela época existiam muitos vulcões. O nosso mundo ainda geologicamente era muito instável. E eles acreditavam que os vulcões eram o portão do inferno. E se ele falasse, olha, quando um vulcão entrava em erupção, as lavas espirravam, você fala, olha, se o portão do inferno é quente desse jeito, imagina como que é lá mesmo com o demônio. A doutrina dos Espíritos nos diz que céu e inferno não é um lugar para onde se vai, e sim um estado de espírito. Toda vez que eu venho nessa casa, eu me sinto no céu.
Eu estou aqui com vocês, eu gosto muito de vir nessa casa, estou no céu. Mas quem não estiver gostando da palestra está no inferno. E a gente está no mesmo ambiente. Imaginem que vocês saberiam que num parente muito querido de vocês, amigos de infância viriam para fazer uma visita, para domingo, por exemplo. No dia acordado, vocês vão e encontram os amigos, vocês estão vivendo momentos felizes, relembrando os momentos que vocês estavam juntos, vocês estão num ambiente familiar excelente, está todo mundo desfrutando de uma grande alegria, vocês estão no céu. Até que de repente chega uma pessoa e bate nas tuas costas e fala: olha, teu filho pegou carona com um amigo dele de carro e ele sofreu um acidente grave, ele está no hospital tal, só que a gente não sabe a situação dele. Meus amigos, daquele céu que vocês se encontravam, que nós nos encontrávamos, nós iríamos para o inferno mais profundo que existe. Principalmente do caminho entre onde vocês estavam até o hospital, por não saber o que aconteceu com aquele ser querido que a gente ama tanto. Era um inferno pior, que não poderia ter labareda nenhuma que fizesse tão mal quanto aquela informação. Chegando no hospital, o ambiente do hospital é terrível, onde tem várias mulheres, pessoas, crianças, homens sofrendo, pessoas chorando, pessoas doentes e tudo mais. O ambiente é terrível. Você pergunta para a moça da recepção como é que tá, o nome do teu filho, ela não consegue achar. Aquela indecisão faz com que nós estivéssemos no pior inferno que nós poderíamos estar. Até que de repente você está conversando com a moça da recepção e uma mão bate nas tuas costas. Quando você vira, é teu filho que fala assim: olha mãe, olha pai, fica tranquilo, não aconteceu nada, eu estou bem. Você abraça o teu filho e daquele inferno que você estava, você é jogado para um céu muito melhor do que você estava antes. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero falar, mas a doutrina dos Espíritos nos diz que nós carregamos o nosso céu e o nosso inferno. E quando nós temos uma situação espiritual que nós vivenciemos o céu a todo momento, não importa onde nós estivermos, nós estaremos vivenciando o céu. Depende única e exclusivamente de nós mesmos, esse céu e esse inferno. Os Espíritos nos dizem que quanto mais evoluídos nós formos, quanto mais progresso nós tivermos, mais nós vivenciaremos o céu. Então, céu e inferno, volto a dizer, segundo o Espiritismo, não é um lugar para onde se vai, e sim um estado de espírito. Depois, o Kardec ele vai falar do purgatório. Purgatório é interessante, está lá no livro também. O purgatório, ninguém vai ouvir Jesus falando sobre purgatório, porque o purgatório ele foi criado 593 anos depois de Cristo, justamente para tentar minimizar aquela óbvia injustiça, né? Aquela óbvia injustiça de um céu e de um inferno. Só que naquela época que foram criado o purgatório, como que você teria que fazer para sair do purgatório? Antes de morrer você tinha que deixar bens para a religião oficial, e não é nenhuma crítica à religião, é só um fato histórico. E depois que você morresse, com aqueles bens você rezariam missas e preces para você, e você do céu iria do purgatório iria para o céu. Mas e quem não tivesse bens materiais? Teria que ir lá de novo conversar com o demônio. A doutrina dos Espíritos nos diz que nós estamos no purgatório. O mundo de provas e expiações que nós vivemos é um mundo onde nós temos que purgar as nossas más inclinações, as nossas más tendências. E quem não precisou nunca purgar algum problema aqui nesse mundo que nós vivemos, meus amigos? Quem aqui já passou por uma situação difícil? Aqui, quem nunca passou? Eu contei uma história já faz bastante tempo aqui, que eu vou repetir, porque quando eu era pequeno, eu sofri bullying na escola. Todo mundo sabe o que é bullying?
Mas eu fiquei sabendo só depois de adulto, porque nessa época não tinha esse negócio chamado bullying. Um belo dia eu estava na 4ª série, a minha mãe virou para mim e falou: filho, você é a coisa mais linda, Fábio. Você é um príncipe. E eu, na minha deficiência mental, acreditei na minha mãe. Quando eu estava estudando na 4ª série, tinha uma menina que era uma princesa. E a minha mãe tinha falado que eu era um príncipe, e o que eu imaginei? Final feliz. Vou pedir minha princesa em namoro. Vocês já ouviram falar pedir em namoro alguma coisa, alguma vez? Para quem não sabe, joga no Google. Pode parecer brincadeira, meus amigos, mas eu fiquei 3 meses ensaiando na frente do espelho para pedir minha princesinha em namoro. Um dia eu tomei coragem e falei: olha, você é a coisa mais linda, viu? Você é muito bonita. Ela falou: obrigado, Fábio, tudo. Eu falei para ela assim: você quer namorar comigo? Já fui me aproximando porque eu tinha treinado no espelho. Ela falou: não. Esqueci de treinar o não, só treinei o sim. E eu virei para ela e falei: por quê? Ela falou: porque você é muito feio e cabeçudo. Vocês estão olhando para minha cabeça agora, né, gente? Pode parecer brincadeira, mas a minha princesinha me chamando de feio e cabeçudo marcou minha adolescência. A minha adolescência tinha uma coisa chamada baile de garagem, não sei se vocês já ouviram. Os amigos marcavam, combinavam de ir para fazer uma festa, um baile. A gente colocava uma lona na garagem, as meninas traziam os comes, sanduíche de carne louca. Tinha um repolho que passava um alumínio assim, eles espetavam picles, salsicha. E tinha mais um negócio. Vocês nunca ouviram falar sobre isso? Batatinha de casamento, não sei se vocês já viram. Ela ficava boiando, você tinha que vir aqui assim, ó, para tentar pegá-lo. As meninas traziam os comes, os meninos traziam os bebes, tubaína à vontade. Começava o baile, músicas boas, ABBA, Bee Gees, Carpenters e tudo mais. A gente dançando, quando de repente apagavam-se todas as luzes, saiu uma luz do chão para um globo, o negócio era organizado, tinha até globo. Para um globo e começava a música lenta. Por que o baile era o baile de garagem, gente? Porque os meninos na hora da música lenta ficavam de um lado da garagem e as meninas ficavam do outro. Você tinha que sair da parede que você estava, você tinha que cruzar o salão e virar e falar assim: você quer namorar? Namorar não, você quer dançar comigo? Se essa moça falasse não, gente, você olhava para trás, parecia um gol do Corinthians na outra. Vocês acham que eu ia chamar alguém para dançar? Com a minha princesinha falando que eu era feio e cabeçudo? Claro que não. Mas um espírito evoluído criou uma coisa chamada dança da vassoura. Para quem não sabe, eu começava com a vassoura nunca falou não para mim. E aquela moça que se recusou a dançar comigo, se eu entregasse a vassoura, ela era obrigada a dançar comigo. E através da dança da vassoura, correr elegante, eu consegui casar. Graças a Deus eu consegui casar, gente. Eu comecei fazendo palestra lá em Guarulhos. E é muito comum das pessoas reconhecerem a minha fisionomia, mas às vezes eu não reconheço a fisionomia das pessoas. Um dia, já casado, eu estava agachado no supermercado, vendo um preço do produto, quando de repente uma sombra tomou conta de mim, e eu vi uma voz falando assim: oi, Fábio. Eu levantei assim, era uma mulher, ela não acabava nunca, nem pro alto. Eu falei assim: oi. Ela falou: tudo bom, Fábio? Eu falei: tudo. Nossa, que saudade, Fábio. Sabe quando a pessoa fala teu nome, mas você não sabe o nome da pessoa? Ela percebeu, ela virou para mim e falou assim: você não está me reconhecendo, Fábio? Eu falei: não, a minha cabeça é terrível. Ela falou: sou eu, Fábio. Nós estudamos junto na 4ª série. Meus amigos, na questão 659 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que no momento da prece, a gente pode pedir, louvar e agradecer. Era minha princesinha, gente. A Fiona tinha engolido ela todinha, não é possível.
Adivinha o que essa moça falou para mim? Nossa, Fábio, você não mudou nada. Eu falei, não. Daí eu fiquei bravo. Eu falei, por quê? Eu continuo feio e cabeçudo. Ela falou, feio e cabeçudo. Eu falei, olha, fulana, ela nem deu importância. Você foi a primeira moça que eu pedi namoro. Ela falou, verdade? Eu falei, verdade. E você falou que você não queria namorar comigo porque eu era muito feio e cabeçudo. Ela falou, lembrei, Fábio. Sabe o que é? É que você não insistiu. Se você tivesse insistido, eu tinha aceitado. Outra peça de agradecimento. Obrigado por não ter insistido. Então, meus amigos, muitas vezes o que as pessoas acham da gente faz com que a gente viva no inferno. A gente precisa saber quando existem críticas construtivas para que nós possamos melhorar, o que é diferente de pessoas que muitas vezes não gostam de nós e elas falam coisas que muitas vezes nos deixam magoados e nos levam para o inferno, onde ela muitas vezes não está nem aí. No mundo de provas e expiações, desse nosso purgatório, é muito comum ter coisas assim. Saibam, meus amigos, nós somos filhos do dono do universo. Não existe ninguém que seja melhor do que nós. O nosso Pai é o dono do universo. E não deixe ninguém falar alguma coisa que possa te magoar, sendo que aquilo não seja verdade. Porque muitas vezes os nossos inimigos, eles vêm nos trazer informações que muitas vezes nós precisamos saber e que os nossos amigos não têm coragem de nos dizer. Tudo bem? Vocês estão me olhando meio estranho, tá tudo certo ou não? Tá? Não pode mentir, senão vai para o inferno, hein, gente? Eita. Depois vem... Tá aqui, ó. Depois vem a doutrina das penas eternas, onde o Kardec vai explicar justamente isso. Não é possível que nós aqui encarnados, que pessoas que cometem erros terríveis, elas vão diretamente para o inferno e não tem nenhuma oportunidade de se arrepender, de se melhorar. Não pode ser assim, gente. Saulo, da cidade de Tarso, era um daqueles que iam perseguir os cristãos e muitas vezes para matá-los. Eu acho que se ele morresse naquela época, ele iria para o inferno. Mas em determinado momento ele encontra Jesus no caminho de Damasco e ele muda, deixa de ser Saulo para ser Paulo. E se nós conhecemos o Evangelho hoje em dia aqui no Ocidente, é em virtude desse sujeito que foi considerado o santo da Igreja Católica. Já pensou se ele tivesse morrido naquela época antes do caminho de Damasco? Ele ia estar no inferno queimando para sempre? Será que é assim? Não é assim. Não pode ser assim. Deus é um Deus de amor e de bondade. Ele sempre vai nos dar oportunidades para que a gente possa se melhorar. E daí vem as penas futuras segundo o Espiritismo. Então, Fábio, o espírita pode fazer o que quiser, ou as pessoas podem fazer o que quiser. O Espiritismo fala que não tem problema nenhum. Não, não é isso. Nós seremos responsabilizados pelos atos que nós cometermos. E quando nós cometemos um ato, nós temos três etapas para cumprirmos, para que a gente possa se livrar daquele erro que nós cometemos. Primeiro, nós temos que nos arrepender como espíritos, ou encarnados ou desencarnados, daquele ato que nós fizemos. Mas o arrependimento não da boca para fora, o arrependimento de coração. Depois a gente vai expiar aquele ato que nós cometemos. E depois a gente vai reparar. A doutrina dos Espíritos é a única doutrina que ela nos oferece a possibilidade de repararmos o mal que nós fizemos, pelo menos no Ocidente. Porque nós somos somente um. Fomos criados por Deus somente um, como espíritos. Mas os corpos que nós vamos utilizar para que a gente possa se matricular nessa escola serão vários. Precisa eu morrer e quando estiver em estado de espírito, em estado de erraticidade, eu me arrepender? Não. O mal que nós fizemos aqui, a gente pode tentar reparar antes de desencarnar. Mas o que a doutrina espírita nos diz é que nós, em algum momento, a gente vai ter que fazer algum movimento contrário ao que nós fizemos para a gente conseguir reparar aquilo que nós fizemos.
Está dando para entender, gente? Vai depender de quem que a gente possa se melhorar? De nós mesmos. A doutrina dos Espíritos, ela coloca o nosso destino nas nossas mãos. Depois vem os anjos. Quem que são os anjos? Anjos, conforme disseram os Espíritos, são aqueles Espíritos que foram criados da mesma maneira que a gente, simples e sem conhecimento, e que adquiriram conhecimento moral e intelectual a ponto de se tornarem anjos. Então não foi Deus que criou um anjo perfeito e esse Deus se revoltou contra ele próprio, porque senão Deus teria errado. O anjo é aquele espírito que ele foi criado da mesma maneira e ele foi adquirindo conhecimento até se tornar espírito puro, e ele não retroage. Então aquela história que eu mostrei no começo para vocês, segundo a doutrina espírita, aquilo não existe, porque senão Deus não saberia criar. Mas não precisa chegarmos a ser espíritos puros para que a gente seja anjo na vida de uma pessoa. Muitas vezes, aqui mesmo encarnados hoje, você pode ser anjo na vida de uma pessoa, eu posso ser anjo na vida de uma pessoa, quando essa pessoa está passando por alguma dificuldade, e você simplesmente dá um sorriso, um abraço e fala para aquela pessoa: olha, fica tranquila, eu estou aqui, nós vamos enfrentar isso junto. Você vai estar sendo anjo na vida de uma pessoa. É por isso que a doutrina dos Espíritos fala que fora da caridade não há salvação. Salvação para quem? Salvação para nós mesmos. Salvação das nossas más inclinações. Quando nós somos caridosos, a gente tem a oportunidade de sermos anjos na vida de alguma pessoa. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos superiores: o que quer dizer a caridade conforme entendia Jesus? E os Espíritos falam que uma pessoa caridosa, ela é benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Benevolente vem de benevolar, e vontade de fazer o bem, quer dizer. Então toda vez que eu tenho vontade de fazer o bem para uma pessoa, eu estou sendo uma pessoa caridosa. Indulgência, in quer dizer de interno, e dútile quer dizer doçura. Uma pessoa indulgente é uma pessoa que tem uma doçura interior, a ponto de perceber que, como várias pessoas erram e ela mesma pode ter errado, outra pessoa pode errar também, e ela tem que ter essa indulgência para alertar aquela pessoa para que ela não repita. Nesse momento, uma pessoa que faz isso, ela está sendo anjo para que ele cometeu um erro. E perdão das ofensas. Perdoar vem de perdonare. Donare quer dizer doar. Uma pessoa que perdoa, ela está se doando um pouco a mais do que ela precisava para perdoar as pessoas. E a gente sabe que tem várias pessoas que nós precisamos perdoar. Eu já contei aqui também essa história, vou contar de novo. De uma vez, na minha adolescência, eu tive hepatite. Todo mundo sabe o que é? Vocês podem balançar a cabeça, só para saber que eu estou encarnado, gente. E depois que eu tive hepatite, eu não podia colocar mais nenhuma gota de álcool na boca, porque eu tenho asco a vomitar, e qualquer coisa de álcool que eu colocasse na boca, eu vomitava. Então, eu acabei pegando asco pela bebida. Meu pai, lá em Guarulhos, tinha uma lanchonete. Uma vez ele fez um evento grande lá, e eu trabalhei ajudando como garçom lá no evento. Isso foi no sábado. Eu cheguei do trabalho no domingo de madrugada, tomei um banho e fui deitar. Quando eu acordei com uma dor terrível. Meu primo tinha tido um ataque do coração, e ele falou que antes do ataque, ele sentia que a mão dele começava a formigar, e a minha mão estava formigando. Eu falei: meu Deus, vou morrer agora, não é possível. Me colocaram no carro, falaram: onde leva? Onde eu posso te levar? Falaram: no primeiro hospital que você encontrar. E era um hospital do SUS lá em Guarulhos. Eu fui naquele hospital. Quando eu cheguei, um hospital de manhã, estava cheio de gente no corredor, um monte de gente. Eu virei para a enfermeira e falei: moça, pelo amor de Deus, eu não estou com uma dor que eu não aguento, a senhora poderia me passar no médico? E ela, muito caridosa, falou: ó, todo mundo está dolorido aqui, espera a tua vez. E eu esperei a minha vez. Quando eu entrei na sala,
A médica, para me examinar, ela começou a dar uns karatezinhos assim, já está tudo dolorido. Quando ela deu um karatê aqui desse lado, foi uma dor terrível. Ela diagnosticou que eu estava com cólica renal. Alguém já teve cólica renal? Falaram que é parecida com a dor do parto. Se dependesse de mim, acabava a reencarnação, gente. É uma dor terrível. Daí o que ela fez? A médica me colocou no corredor, porque não tinha um quarto. Ela me colocou na maca e ela colocou Buscopan. Tomei soro com Buscopan na veia. Nisso a dor foi diminuindo. E daí, sabe quando eu não tinha dormido na noite passada, eu estava meio cansado, eu fui meio que acordando, a dor estava passando, eu estava meio que dormindo, meio que acordado. Quando eu estava no corredor, a maca, né? Quando duas senhoras encostaram na maca, uma olhou para a outra e falou assim, nossa, e eu abri os olhos assim, uma vez falou, nossa, que judiação, um moço tão jovem. E a outra falou, pois é, olha só o que a cachaça não faz com a pessoa. Eu pergunto para vocês, meus amigos, eu precisei perdoar aquelas duas senhoras? Não, sabe por quê? Porque o que me interessava é que a dor sumisse. Quando nós temos um foco em uma coisa maior, o que as pessoas falam da gente não importa muito, desde que seja mentira. Aquelas senhoras, elas estavam mentindo, porque eu não bebia cachaça. Tudo bem, gente? Bom, então, os demônios também, da mesma maneira, são aqueles que muitas vezes cometem o mal para alguma pessoa. Fazem o mal para alguma pessoa. Quando vocês verem uma pessoa fazendo alguma coisa para outra, ela está fazendo uma coisa demoníaca. E não é muito difícil nós encontrarmos demônios entre nós, não aqui na casa espírita, mas na nossa sociedade. Mas até esses demônios um dia chegarão a ser espíritos puros, mas eles vão sofrer as consequências dos atos que eles cometerem. Depois no capítulo, espera um pouquinho. Depois vem intervenções dos demônios nas manifestações modernas, onde o pessoal falava que os demônios se manifestavam só no centro espírita. Então os espíritos que vieram dar comunicações, era tudo demônio. Só que o demônio está vindo falando de Deus, falando para a gente fazer a caridade. O demônio está falando para a gente amar o nosso próximo. Se é o demônio que está falando isso, ele deve ter se melhorado, né? De novo, eles querendo colocar medo nas pessoas a partir do demônio, no caso. Falando que é aqui que se manifesta o demônio. Vocês já ouviram alguma coisa demoníaca, o pessoal aqui falando? Tirando minha princesinha? Que aquilo foi demoníaco comigo? Não, né, gente? E da proibição de evocar os mortos, o pessoal fala, olha, em Deuteronômio lá, Deus proibiu. Primeiro, de evocar os mortos, de falar com os mortos. Primeiro, se Deus proibiu é porque é permitido. Ninguém vai proibir uma coisa que não pode ser. E Moisés, que escreveu o Deuteronômio da proibição de evocar os mortos, lá no Monte Tabor, ele se manifesta, se materializa na frente de Jesus, ao lado de Elias, eles conversaram. O próprio Moisés, e ele estava morto, o próprio Moisés que proibiu, ele vai lá e fala com Jesus, e ele estava encarnado, e ele estava desencarnado. Então, se existia uma proibição, o próprio Moisés veio desproibir. O que Moisés estava falando é porque ele estava tirando o povo hebreu do Egito, e lá tinha uma cultura politeísta, eles acreditavam em vários deuses. E quando existia uma médium, e essa médium, ele trazia comunicações, eles acreditavam que era um novo Deus que estava trazendo comunicações. E Moisés não podia permitir isso. As pessoas, geralmente, elas consultavam os médiuns, profetisas e vários outros nomes, para perguntar o que elas deveriam fazer. E isso a doutrina espírita também não concorda. Se a doutrina espírita é baseada nos ensinamentos de Allan Kardec, ninguém vai participar de uma reunião mediúnica para saber se o Palmeiras vai ser campeão mundial, se ela tem que casar, se ela tem que investir o dinheiro. O que Moisés proibiu, a doutrina espírita também proíbe. Tá bom, gente? Tá muito cansativo? Bom, agora é rapidinho, tá? Porque agora dos exemplos, a primeira parte é uma coisa que quando eu falo nos centros espíritas, o pessoal não. Aqui o cara daqui no primeiro capítulo vai falar do passamento. Existem pessoas que quando elas morrem,
muitas vezes elas simplesmente fecham os olhos e se desprendem, enquanto outras, elas parecem que passam por um momento de agonia. Quem trabalha na área da saúde pode falar isso. O Kardec perguntou para os espíritos. Vocês têm curiosidade de saber o motivo disso aí ou não? Não? Melhor não, não é verdade? Então está lá no capítulo 1. Depois ele vai colocar relatos de espíritos felizes. Esse senhor Sanson era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele, quando ficou doente, falou: Kardec, depois que eu morrer, você me evoca. O Kardec evocou 8 horas depois, e ele se manifestou através do médium no próprio velório dele. E ele falou uma coisa interessante, que os espíritos podem ler o pensamento das pessoas. Vocês conhecem gente que vai no velório e faz piada do defunto? Não, né? Aqui em Santos não tem, mas lá em Guarulhos, olha, tá? Às vezes o defunto já não pode gostar muito da piada, tudo bem, gente? Então aqui, ó, ele dá vários casos de espíritos felizes. Depois ele vai falar de espíritos em condições medianas. Esse espírito, Joseph Bré, ele fala uma coisa que Chico Xavier falou depois, que ele se arrepende do tempo que ele perdeu quando estava aqui na Terra, que ele podia fazer muito mais coisas e acabou desperdiçando o tempo. Depois aqui, ó, espíritos sofredores, esse François Riquet aqui, ele era um mão de vaca e ele passava necessidade para juntar dinheiro. E depois que ele morreu, o dinheiro foi para os herdeiros começaram a gastar. Ele estava extremamente perturbado, porque o pessoal estava gastando o dinheiro dele. O Kardec pergunta: mas meu irmão, fala para ele, mas você já está morto, para que você vai querer dinheiro? E ele muitas vezes nem se deu conta de que estava morto. Existem espíritos que estão apegados às coisas materiais, não sabem. Eu moro na Praia Grande agora, domingo agora eu estava passeando no calçadão lá, veio um casal, eu falei bom dia, o pessoal passou direto. Passou outro casal, eu falei bom dia, passou direto. O que eu pensei? Quando vocês olham para mim não respondem. Eu morri, não é verdade? Então acontece muitas vezes isso. Depois vai falar dos suicidas aqui da Samaritana. Esse aqui ele falou que sentia os vermes corroendo o corpo físico. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar que é bastante interessante: nenhum desses casos que o Kardec coloca, a consequência é igual do outro suicida. Esse aqui, suicida da Samaritana, sentiu o corpo corroer. Esse, o pai e o recruta, era um pai que se matou porque o filho foi convocado para ir para a guerra. Ele sentia vergonha. Esse François Simon Louvet, ele se atirou de uma torre. E ele, 6 anos depois, quando evocado, ele falava que ele sentiu o corpo dele no ar e se chocando contra as pedras. Olha que coisa terrível. Uma mãe e seu filho, o filho estava doente no quarto, e essa mãe falou: filho, se você morrer eu vou junto com você. Ela vai para o celeiro e quando o filho morre ela vai e comete o enforcamento. O Kardec evoca o filho e ele fala: olha, eu estou bem, só não estou melhor por causa da situação da minha mãe. Eu pensava que a mãe dele ia estar com problema respiratório, apesar que o espírito não respira, né? Mas alguma coisa, tudo. E ela conseguia ver todos os espíritos, conseguia ver todo mundo, falar com todo mundo, só não conseguia ver quem? O filho. Esse senhor Felicien cometeu em 3 encarnações seguidas ele cometeu suicídio. E nessa última ele era amigo do Kardec, era rico e era um escritor de livros. Então, não dá para falar que, olha, você morreu, você vai passar por determinada situação. Vai depender de cada um, gente. Porque uma vez, vocês lembram de Santa Maria, lá da casa de Santa Maria, lá o incêndio na casa de Santa Maria? Lá no Rio Grande do Sul, que um monte de jovens... Oi? Boate, né? Eu falei casa, né? Na boate. Tinha uma amiga minha que era tia de um dos jovens que tinha morrido lá. Ela perguntou de uma casa espírita, que ela estava muito agoniada, tudo, eu indiquei. Ela foi no atendimento fraterno lá, sabe que a pessoa da casa espírita falou para ela: olha, teu filho, ou teu sobrinho deve ter matado um monte de gente em outra vida queimado, e é por isso que ele morreu desse jeito. Ela saiu de lá pior. E eu perguntei depois para ela: quem te falou isso? Como que você sabia do currículo espiritual do rapaz? Ela falou: foi por intuição. Cuidado, gente. Cuidado com que as pessoas falam, tá bom? E depois aqui, gente, os criminosos arrependidos. Esse Verguer aqui era um padre que matou o arcebispo de Paris, já estava arrependido. Os espíritos endurecidos e as expiações terrestres.
Meus amigos, esse é o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina conforme o Espiritismo. Ele fez com que eu não tivesse medo de nada que não fosse dos meus atos e das minhas atitudes. Ele fala que Deus, sendo justo e bom, criou todos nós da mesma maneira, e que todos nós um dia seremos espíritos puros. Faremos parte... Ixi, apagou a luz antes do tempo. Faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e ela se estenda aos nossos lares. Pela simpatia de cada um de vocês, muito obrigado.